Bem, o ENLIP é o encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. Eu tive o primeiro contato, estamos no 15º ano consecutivo, eu tive contato há uns 10, 11 anos atrás, quando eu era um recém-formado professor de História e soube de um grupo de pesquisadores do Espiritismo que tinham esse compromisso em comum e tinham também o critério de não ser necessariamente defensores do Espiritismo, mas tinham um compromisso com uma pesquisa séria, uma pesquisa histórica crítica voltada para desbravar temas que muitas vezes não são tocados no movimento espírita por conta, principalmente do aspecto religioso que o Espiritismo tomou quando veio ao Brasil. Então, ali eu fui a São Paulo, onde estavam ocorrendo esses eventos, os primeiros eventos ocorreram, e lá eu tive contato com uma série de pesquisas defendidas em universidades, pesquisas de mestrado e doutorado, que abriram meus olhos a respeito da importância dessas pesquisas também na universidade. E foi justamente em um dos ENLIPs, no ENLIP de 2008, se eu não me engano, que eu tive, que me despertou o interesse de dedicar um tema voltado ao Espiritismo para decidi estudar o Espiritismo na universidade, fazer um mestrado voltado ao tema espírita e escolhi como tema Allan Kardec. E nesse momento o professor Alexander ele estava inaugurando o NUPES Humanas, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, com uma área voltada para a história e filosofia das pesquisas em espiritualidade. E justamente o Kardec se coloca assim, que é um ponto que foi desenvolvido no decorrer da pesquisa, que a gente pode perceber que o Kardec foi um dos pioneiros da pesquisa em espiritualidade na França, na Europa, e debateu de igual para igual com diversos outros pesquisadores a respeito da natureza dos fenômenos mediúnicos. Então, a partir daí, a gente iniciou a pesquisa que terminou com a dissertação de mestrado defendida no início de 2014. A minha dissertação ela foi dividida em 4 partes. Na primeira parte, a gente buscou a tradição das pesquisas em espiritualidade, mais especificamente das pesquisas acerca do que o Kardec vai chamar mais tarde de mediunidade e que antes era chamado de sonambulismo, magnetismo, entre outras denominações. Essa pesquisa começa na primeira metade do século XIX, no início do século XIX, e vai trazendo, envolvendo diversos médicos, físicos, químicos, e ao chegar na metade do século XIX, vai ter um vasto material de hipóteses para explicação do fenômeno. O Allan Kardec ele vai buscar essas pesquisas, essas hipóteses, e a partir das observações que ele fez sobre a mediunidade, ele vai refutar diversas hipóteses que até então eram dadas como explicativas para o fenômeno. Então, ele afasta o fenômeno da fraude, a possibilidade da fraude, apesar de considerar que algumas manifestações mediúnicas eram, em seu princípio, fraude, ele não descartava diversas outras que foram investigadas por pessoas, foram realizadas por pessoas que tinham muito mais a se prejudicar do que a ganhar status ou dinheiro com isso. Não é? A maior parte
modalidades mediúnicas não eram cobradas, né? Eram poucos os espetáculos em que a atividade mediúnica era paga. Então eram pessoas que tinham muito mais a se prejudicar do que a ganhar com a atividade mediúnica, e mesmo assim eles garantiam a autenticidade do fenômeno. E não só na França, né, mas como em diversas outras localidades onde esse fenômeno se multiplicava. Então, na segunda parte da dissertação, a gente faz uma trajetória do Allan Kardec como professor Rivarol, desde sua formação intelectual em Verdun, né, na Suíça, estudando na escola de Pestalozzi, passando antes disso, né, sobre o vínculo de sua família vinculado ao direito, mas muito vinculado ao movimento republicano na Revolução Francesa, e esse desdobramento para a formação intelectual de Allan Kardec, como uma pessoa que muito aberta para a importância da religião, mas também aberta para a importância da ciência no ensino e da investigação racional. Ele traz essa investigação racional para a pedagogia e, de maneira semelhante, ele vai trazer também ao espiritismo. A gente vasculha as organizações, as sociedades científicas que o Kardec participou no decorrer do século XIX e como que elas, de alguma forma, contribuíram para a formatação, para a estrutura do espiritismo depois de instituído, com uma sociedade onde se discutia as ideias, com os anais dessas reuniões, dos resultados das investigações, algo que é muito natural em sociedade científica, produzir revistas com resultados de pesquisas. O espiritismo reproduz dentro desse mesmo intuito, né, de divulgar resultados daquilo que o Kardec considerava como ciência espírita. Na terceira parte, a gente busca o que Kardec anunciava como método. Dentro do movimento espírita, a gente tem uma visão, algumas pessoas têm a visão, não podemos generalizar, de que o Kardec ele foi um mero receptor da mensagem espírita, dos livros espíritas, quando na verdade houve um ardoroso trabalho, um árduo trabalho a respeito das manifestações espíritas, da compilação das mensagens. Então, essa confusão se dá muitas vezes quando a gente examina a obra do Kardec, né? No princípio, a gente vê uma ideia do Kardec como um mero secretário dos espíritos, colocando esse secretário entre aspas, um mero reprodutor daquilo que os espíritos diziam. Contudo, acompanhando a obra dele, a gente vê um Kardec de secretário se transformando em um ativo pesquisador. Então, por isso, o papel do pesquisador em saber filtrar essas informações, em saber comparar as informações dadas por múltiplos espíritos através de múltiplos médiuns, é uma tarefa que o Kardec vai desempenhar no decorrer da sua obra. Então a gente faz essas duas comparações metodológicas, de um Kardec passivo, secretário dos espíritos, para o que ele mesmo diz, um Kardec ativo, pesquisador do espiritismo. E qual dessas duas formas se manifestou mais na obra espírita? A gente vê o método que ele disse implantar. Agora, na quarta parte, a gente busca tentar fazer uma reconstituição do que ele realmente fez. A gente pega dois ensaios teóricos que o Kardec faz no decorrer do Espiritismo. A primeira é o ensaio das sensações dos espíritos, que é um processo como que o Kardec pensa uma pergunta básica. Naquela época não se acreditava que o espírito tinha alma, uma alma material. Achava que a alma era uma espécie de centelha. Então o Kardec se indaga, se a alma é uma centelha, como ele é capaz de sentir frio, sentir calor, sofrer, conforme eram recebidos nos relatos mediúnicos?
Então ele faz uma densa investigação que resulta no Ensaio das Sensações dos Espíritos, que é publicado na Revista Espírita e depois é publicado na segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, que mostra a progressividade de sua teoria, como que ele vai compondo a sua teoria a partir dos depoimentos colhidos pelos médiuns. Há também aspectos que o Kardec volta atrás, que determinadas afirmações que ele faz no início do Espiritismo, depois, a partir das pesquisas realizadas, ele se convence de que não estavam corretas e ele ajusta essas concepções e que ficam mais aprimoradas em relação ao corpo teórico do Espiritismo. Um exemplo é o caso da possessão. O Kardec, na primeira edição do Livro dos Espíritos, na segunda edição do Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, ele fala que a possessão não existe, ou seja, a possibilidade de um espírito tomar o corpo de uma outra pessoa. Ele achava que isso era impossível e que haveria uma subjugação, ou seja, o espírito obsessor ele influenciaria de maneira decisiva o comportamento de um espírito encarnado, de modo que obedeceria às suas ordens. Contudo, acontece um fenômeno numa cidade que tinha sido recentemente anexada pela França, que é Morzine, onde havia inúmeros casos do que eram chamados de possessão demoníaca. O Kardec ele vai até a cidade, ele observa in loco os casos de possessão. Ele busca também documentos feitos por psiquiatras, relatórios feitos por padres, diferentes explicações, e a partir daí ele se convence da possibilidade da possessão. E ele escreve isso de maneira decisiva na Revista Espírita e depois ele vai reafirmar esse tema na Gênese. Agora no doutorado que eu faço na UERJ, no programa de História Política da UERJ, eu busco introduzir o tema da religião do Kardec. Não o aspecto religioso de maneira ampla, mas alguns temas que são muito próprios do Espiritismo, que é a noção de reencarnação, a noção de progresso e a noção da regeneração social. Esses três temas, durante a pesquisa, a gente pôde notar que ele estava inserido num amplo debate no início do século XIX, que mobilizou muitos grupos políticos e sociais. Então, nesse mesmo tema, também estava inserido o que nós chamamos de socialistas românticos ou socialistas utópicos, que eram grupos que buscavam a igualdade social, mas não através de conflitos, mas sim através de um convencimento dos mais ricos, dos mais poderosos, de que esse modelo era um modelo que traria a felicidade para o mundo. Então, a gente faz uma investigação na primeira metade do século XIX, buscando os autores como Jean Renaud, Pierre Leroux, o Charles Fourier, que eram homens que pensaram esses temas e que esses temas serão reintroduzidos no Espiritismo. Isso mostra que a tradição que nós temos a respeito dos precursores do Espiritismo, que o Espiritismo brasileiro tem, focando no Swedenborg, no Anton Jackson Davis, é importante, mas é incompleto. Quando a gente pensa em precursores, o trabalho do Jean Renaud, o trabalho do Pierre Leroux tiveram um peso
muito mais importante nos caminhos que o Kardec vai desbravar no Espiritismo do que esses dois primeiros nomes que eu mencionei. E como parte do resultado do doutorado, antes da tese, a gente produziu um livro, que é esse daqui, chamado Espiritismo em Perspectivas, que é um trabalho acadêmico que possui 10 capítulos com 14 pesquisadores a respeito do Espiritismo na França e no Brasil. Esse trabalho surgiu a partir de uma série de reuniões que tivemos em encontros nacionais de história, encontros acadêmicos, e selecionamos assim 10 trabalhos que nos chamaram bastante atenção, e todos eles têm como critério serem resultado de pesquisas de mestrado e doutorado, ou seja, passaram pelo crivo acadêmico, ou foram produzidos por professores universitários que têm uma tradição em pesquisas nessa área voltados para a academia e estão acostumados a participarem de bancas voltadas ao tema. Então nós temos aqui autores como o professor Arthur César Isaia, o professor Humberto Schubert Coelho, o professor Marcelo Camurça, além de uma série de outras pesquisas muito relevantes sobre o tema e que acreditamos ser um marco de aproximação da história do Espiritismo com um trabalho com uma ênfase acadêmica para que sejam utilizados como base para novos trabalhos acadêmicos que torcemos que surjam no futuro.